Nesse caso específico, o Brasília venceu a decisão da Copa Verde contra o Paysandu, ganhou dentro de campo, nos pênaltis, uma final belíssima. Mas teve uma história aí de escalação de jogadores irregulares. O Brasília tem o seu ponto de vista, acha que está certo. Por outro lado, o Paysandu também vê que está com a razão. Isso foi parar no STJD e o STJD definiu, então, que o Paysandu é o campeão da Copa Verde. E aí, Ludwig, para a gente entrar um pouquinho, é claro que é muito difícil a gente falar tecnicamente desse assunto, claro, né? A gente vai tentar convidados aí para nos ajudar a esclarecer. No âmbito jurídico, mas como que você vê essa situação nesse momento? Olha, o Paysandu, acredito que... Estou com as cores do Paysandu, inclusive, aqui, né? Foi proposital. Não foi proposital. Agora, o Paysandu, por enquanto, devido à decisão do STJD, venceu a Copa Verde, está na final da Copa, está classificado para a Copa Sul-Americana. O que aconteceu? O Brasília, segundo o Paysandu, escalou 4 jogadores de maneira irregular. Os jogadores estavam de forma irregular no campo? Não. Eles estavam inscritos na CBF, no BID, né? Os nomes desses jogadores aparecem lá na entidade, né? Na sede da entidade no Rio de Janeiro. Tem a documentação que prova que esses jogadores estavam devidamente inscritos. Mas o que aconteceu? Não saiu na internet, né? No site da CBF, esses jogadores, o nome desses jogadores no site da CBF. Foi aí que o Paysandu, por não encontrar o nome desses jogadores na internet, no BID oficial da Confederação Brasileira de Futebol, entrou com um recurso. O STJD não aceitou, né, a proposta da CBF de que houve um erro no site, para isso não foi válido esse argumento da CBF. Eles não aceitaram e deram a decisão favorável ao Paysandu. Fato é que o Brasília foi prejudicado mesmo pela CBF, né? E acaba perdendo um título de expressão. Você imagina, para um clube como o Brasília, né? Não é um clube de expressão no futebol mundial, nem no futebol brasileiro, longe disso, mas chegar numa Sul-Americana, né? Um clube que tem 39 anos de história apenas, chegar já numa Sul-Americana, ganhou em campo, né? Uma final bonita, venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo, 7-6 nos pênaltis. Então, infelizmente, um erro de site da CBF, né? Acaba acontecendo e essa situação horrorosa. Bom, para nos ajudar aqui, até para entender também, aí eu já acredito que mais tecnicamente, a gente está em contato com o advogado do Brasília, o doutor André Andrade, que nos atende gentilmente por telefone, a gente já agradece de antemão. Vamos tentar saber dele, claro, né? Bom dia para o senhor, doutor André. Gostaria que o senhor colocasse, primeiramente, né? A gente vai debater, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer para o senhor, mas gostaria que no primeiro momento, qual que é a posição atual do Brasília com relação a esse caso. Bom dia. Bom dia, Salomão. Bom dia, Ludwig. Prazer aqui participar do programa de vocês. A gente acha muito importante a oportunidade de poder esclarecer e colocar em debate algo que a gente vê com muita clareza e muita simplicidade, que é o próprio regulamento das competições, né? E o regulamento específico da competição, que é o regulamento da Copa Verde. Então, estou acompanhando o programa de vocês. Primeiro, vocês estão corretos. O Brasília tem a documentação do BID. Qualquer pessoa que acessar o site da CBF agora vai poder encontrar o nome dos BID, o nome dos atletas no BID nas datas adequadas. Nós temos o DURT também, que foi gerado. E, além disso, ganhamos em campo. Ou seja, o Brasília se sente não prejudicado pela CBF por algum erro, mas sente que, por enquanto, houve, no mínimo, uma falha no julgamento pela primeira comissão disciplinar. Então, bom, vamos começar do seguinte ponto. Bom, a documentação nós temos, o BID e o DURT. Então, isso é um fato incontroverso, né? Além disso, está sendo discutido, está dizendo que o BID teria sido gerado apenas depois, apenas em 18 de junho. Bom, se ele tivesse sido gerado em 18 de junho, isso não poderia nunca ser imputado ao Brasília. O Brasília fez tudo o que lhe cabia, registrou os contratos devidamente, certificou de que o documento único de registro e transferências tinha sido emitido e estava em consonância com o regulamento específico da competição, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, o Brasília escalou os jogadores regularmente para aquela que foi a partida mais importante de sua história, ficou conhecida aqui em Brasília como a Batalha do Estádio Nacional, e ganhamos em campo. Foi um jogo muito bonito, muito emocionante e que deve prevalecer o resultado obtido em campo. Agora, fora essa situação, como eu estava dizendo, Salomão e Ludwig, nós temos o regulamento específico da competição. A decisão da primeira comissão disciplinar, ela, de uma maneira bem rudimentar, ela diz: não interessa o DURT, o que vale é o BID.
O que não está no BID não está no mundo. E esse, na verdade, era um requisito que prevaleceu em muitas competições da CBF durante muito tempo. De toda sorte, o fato é que para essa competição específica, a Copa Verde, existe o regulamento específico da competição. Eu convido tanto vocês aí do programa, quanto também os espectadores, a procurarem isso na internet, porque é muito fácil. Basta você colocar REC, Copa Verde 2014, e vai aparecer a regra. Nesse regulamento, nós temos o capítulo 3, que tem 2 artigos, e ele trata sobre condição de jogo dos atletas. O artigo 5º diz que somente poderão participar da Copa aqueles que tiverem o nome publicado no BID. Mas logo na sequência, vem o artigo 6º e diz: todas as referências ao BID aqui expressas devem considerar o BID-E e ou o DURT-E. Ou seja, o próprio regulamento específico dessa competição, ela oferece aos clubes uma condição mais benéfica, mais simples. Por que isso? Porque a exigência de DURT-E e BID são 2 exigências para dar condição de jogo aos atletas. Esse regulamento ofereceu uma condição mais benéfica na medida em que ele apenas fez uma exigência. Basta o DURT-E e ou o BID. Então, se nós tínhamos o DURT, os atletas foram devidamente registrados, a CBF reconhece que tudo que o clube poderia fazer, ela fez. Então, entendemos que essa decisão da comissão disciplinar, ela deve ser reformada. Bom, doutor, só para eu compreendi isso, foi muito claro, mas só alguns pontos aí para a gente tentar esclarecer um pouco mais, assim, claro, para aqueles que talvez não tenham compreendido. O DURT é aquela inscrição que o senhor faz na CBF? Não, funciona da seguinte forma. Todos os protocolos de contratos, a rigor, eles deveriam ter 4 fases. Por que eu digo a rigor? Porque o BID local das federações, ele não é amplamente utilizado. Tem algumas federações que não a utilizam. A exemplo da federação local. Não que isso traga nenhum prejuízo. Então, como funciona? O clube protocola o contrato de trabalho, seja ele uma prorrogação, seja um contrato definitivo, junto à sua federação. Certo. A federação, com base no próprio RGC, é quem tem a responsabilidade e se encarrega de alimentar o sistema DURT-E. O que é o DURT? É o Documento Único de Registros e Transferências. Ele tem o histórico de todas as transferências e movimentações profissionais de todos os jogadores ao longo da sua carreira. Então, ele vai dizer de quando a quando o sujeito jogou em determinado time, qual era o salário, e com essas informações. Certo. Depois que esses dados são lançados no DURT, o BID apenas extrai a última movimentação e publica num boletim diário. Ou seja, há um equívoco por parte da primeira comissão, nos parece, porque ela está entendendo que o BID é que homologa, que chancela, que dá validade àquilo que está no documento do DURT. Mas não é assim que diz o Regulamento Geral das Competições. Entendi. O Regulamento Geral das Competições prevê, inclusive, que a CBF não tem qualquer responsabilidade e não pode fazer verificação de conteúdo daquele documento que é encaminhado pela federação. É a federação que é integralmente responsável. O BID, ele não pode identificar qualquer equívoco e não publicar o que está no DURT. O BID é, portanto, embora seja uma regra obrigatória para algumas competições, não é este caso, mas ele é apenas um mecanismo de publicação, de replicação, de reprodução daquilo que se encontra no DURT. Então, veja, se o BID é apenas a formalidade que vai apontar, que vai repetir aquilo que já está no DURT, ou seja, não seria possível o BID aferir, por exemplo, alguma irregularidade no DURT. Bom, a CBF, de uma certa forma, a CBF assume esse erro. Como é que vocês utilizaram essa informação da CBF no julgamento? Bom, a CBF, na verdade, ela disse que ela teve um problema no sistema de informática e que teve uma reprogramação. Mas ela disse textualmente de que todos os contratos tinham sido devidamente prorrogados. Eu tenho o documento em mãos, eu sei que o pessoal do Terra também já tem, o site também já tem, mas eu abro aspas aqui para dizer, ele fala: cumpre-nos esclarecer que os 4 jogadores listados da denúncia, a saber, e fala o nome dos jogadores, tiveram as respectivas prorrogações de seu contrato de trabalho regularmente registradas. Então, nós utilizamos esse documento da CBF para dizer, olha, tudo que o Brasília podia fazer, ele fez. E nas circunstâncias em que se encontram, com base nesse regulamento específico da competição e o regulamento geral também, e posse do DURT
não se poderia esperar do Brasília qualquer outro comportamento senão o que ele fez. E existe uma previsão no CBJD de que quando não for razoável exigir um comportamento diverso de quem quer que seja, não é constituída uma infração.